Muito boa noite, muito bem-vindos. Mais uma vez, uma conversa, Livro dos Espíritos. O assunto de hoje é um assunto que mexe muito com a gente. Guerras. Todos nós somos importantes na reunião. A gente agradece demais a presença de vocês. Na segunda parte, nós podemos mentalizar pessoas que nós conhecemos. Nós podemos ser úteis. Sempre, em qualquer lugar que estivermos, nós temos a oportunidade de fazer o bem. Mas num ambiente como esse, há uma preparação diferenciada. Nós podemos usar o nosso pensamento e a nossa energia para poder auxiliar pessoas nesse momento que a gente sabe que não tem condições e muitos nem acreditam. Mas somos todos irmãos, todos filhos de Deus, e é em nome de Jesus que nós estamos aqui e vamos começar a nossa reunião. Dando prosseguimento ao nosso estudo, terceiro livro, Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, Guerras. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte, por isso, a guerra é para aqueles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Olha só, sempre nós comentamos, nós somos um planeta de expiação e de prova. Se nós não acreditarmos na reencarnação, nada disso tem sentido. Mas aí nós vamos ver que até nas colônias espirituais existe ali conflitos. Por exemplo, nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna que eles precisam ligar um sistema de proteção para que espíritos inferiores não invadam a colônia. Então, é uma guerra, mesmo no plano espiritual. Em 1939, André Luiz, ele, através de Chico Xavier, no livro Nosso Lar, ele vai falar da repercussão da guerra no plano espiritual. As equipes que estavam preparando para que pessoas desencarnadas pela guerra fossem resgatadas. Olha, se nós acreditamos que Deus está no comando, se nós temos certeza que existe uma força soberana dirigindo tudo isso, todos os acontecimentos que têm uma razão de ser. Apesar que nós vamos ver aí que há muitos abusos, mas olha o que Jesus traz para nós. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. Então, tudo é resgate. Aí eu lembro muito da Guerra do Vietnã. Por exemplo, tinha lá mais de 100 crianças órfãs. E aí o governo dos Estados Unidos, o presidente, pediu para que um avião da Força Aérea Americana fosse buscar essas crianças. Olha para vocês verem como que tem resgate e como que nós estamos aqui na Terra sujeitos à lei da reencarnação. Esse avião caiu com as crianças, morreram todos, quando estava voltando com as crianças. Então, era necessário que essas crianças desencarnassem em tenra idade, para que isso acontecesse. Nós vamos ver o caso de Herodes, que nós sempre comentamos aqui, quando Herodes mandou matar todas as crianças naquela idade, para que Jesus não sobrevivesse. Nós vimos o que aconteceu ali. Ora, se Jesus, que transformou a humanidade, dividiu o tempo, é o nosso espelho. Qual o modelo para a humanidade? Livro dos Espíritos. Jesus Cristo é a resposta. Vocês acham que Jesus, sendo amor, sendo o mestre dos mestres, ia deixar essas crianças morrer no lugar dele? Aí entra a lei de reencarnação também. Então tem tudo isso daí. Aí nós temos um livro muito interessante, Joana d'Arc. Aí nós vamos ver Judas reencarnado como Joana d'Arc, para poder defender a França. Olha para vocês verem. Então, quem conhece a doutrina espírita não concorda com atrocidades, não concorda com a guerra, mas entende todo o processo. Entende que isso vai ter uma razão superior em cima disso daí. Apesar dos acontecimentos físicos serem muito difíceis da gente aceitar. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus
então todos os povos serão irmãos. Olha, é o que nós acabamos de falar. Aí, olha, Erich von Ludendorff, um grande general alemão, ele estava sendo homenageado porque de 1914 a 1918 houve a Primeira Guerra Mundial. Ludendorff, ele odiava a Igreja Católica, odiava os judeus e odiava os maçons. Odiava muito, profundamente. Ele tinha um ideal. Ele queria, como o próprio Hitler, ele queria que a Alemanha fosse uma força superior. Tanto é que veio um outro general desencarnado, porque ele estava muito doente, ele era um homem muito forte. Todos os diagnósticos médicos eram favoráveis a ele, porque eles achavam que ele ainda ia voltar ao comando. Ele estava afastado. Nesse afastamento dele, ele publicou muitos periódicos, publicou livros que eram disputados pela elite da Alemanha. Todos aqueles homens de cultura da Alemanha disputavam os livros dele. E ele tinha esse ideal. Olha o que acontece. De uma hora para outra, a saúde dele fica debilitada. Os médicos fazem de tudo e ficam até surpresos como que ele arruinou. E quando ele está desligando do corpo físico, vem esse outro general que tinha combatido com ele numa batalha lá de Tudenberg. Olha só, chega para resgatar ele. E aí ele está ali numa situação muito difícil, porque ele está divisando o plano espiritual e vendo o plano físico. E esse senhor chega e fala, todo o seu orgulho, todo o seu ideal de defender uma bandeira, agora vai cair por água abaixo. Porque os seus olhos físicos vão se encerrar para sempre diante da humanidade. Porque Deus Todo-Poderoso é o supremo governador do mundo e de todos nós. Ele fala, só existe um Deus, a Alemanha, a força da Alemanha. E aí o Espírito Superior fala para ele, cala a sua boca, porque você não entende nada. Da agora para frente, sua vida vai ser totalmente diferente daquilo que você viveu até hoje. E aí ele começa a lembrar da infância dele, porque na hora da morte, a gente lembra de todos os pormenores da nossa vida, desde quando a gente sai do ventre da mãe até a hora do desencarne. Aí ele começa a ver a infância, a mocidade, as ilusões, tudo aquilo que ele acreditava, que na verdade são tudo ilusão da vida, e aí ele acaba por desencarnar. E depois nós sabemos que logo em seguida vem a Segunda Guerra Mundial. E todos sabem o que aconteceu ali. Então, olha que tristeza para nós que estamos vivendo na Terra. Nós ainda iremos passar por isso. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo ainda. Mas nós ainda iremos passar por isso. Por quê? Porque nós estamos num planeta ainda muito atrasado, onde a gente valoriza muito a matéria e desvaloriza quase que completamente a parte espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Mas Deus é tão bom, tão soberano, que ninguém acredita que vai morrer. A gente sabe que vai morrer, mas a gente sempre está pensando que vai viver muito. E às vezes, de uma hora para outra, como aconteceu com esse grande general, de uma hora para outra a gente é chamado. E aí o que nós juntamos aqui? Aquilo que nós fizemos. Por isso que numa reunião como essa é muito importante para nós. Porque nós vamos, nesses momentos que nós ficamos aqui, nós vamos entrar num clima diferente. Nós vamos entrar numa vibração espiritual. Nós podemos buscar dentro de cada um de nós aquela angústia, aquilo que está nos machucando, aquela guerra interior que nós temos e que muitas vezes nós não conseguimos vencê-la. Mas quando a gente busca Jesus, nós vamos superar tudo. Qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela, frequentemente, tenha por objetivo e por resultado a subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. O Consolador, Chico Xavier. Nós vamos ver ali uma orientação a respeito disso daqui. Tem um outro livro, Leon Denis. Nós vamos ver, está dentro disso daqui, está falando da guerra também. Por quê? Olha só, a liberdade e o progresso. Realmente, muitas coisas
que desenvolveram em parte tecnológica veio depois da Segunda Guerra Mundial. Houve ali uma necessidade, por exemplo, até de produzir alguns motores diferenciados. A gente sabe que o motor que não usa água foi inventado durante a Segunda Guerra Mundial, todos sabem disso aí, e uma série de tecnologia. Por exemplo, a ida do homem à Lua também trouxe algum benefício para a humanidade. Então, tudo aquilo que acontece aqui vai ter um benefício. Nós falamos aqui dos flagelos destruidores e nós vimos que depois de um grande cataclisma, de alguma coisa que muitas vezes avassala uma região, ali vem uma renovação. Por isso da reencarnação. Nós nunca vamos sair da vida, mas nós vamos ter muitas experiências na mesma vida, ocupando corpos diferentes, situações diferentes, culturas diferentes, para que a gente possa progredir e chegar naquela situação de ver Deus, porque isso está no Livro dos Espíritos. Todos nós, o nosso progresso depende de nós. Nós podemos demorar um pouco, mas nós podemos adiantar. Então, isso aqui também, isso daqui tudo tem um objetivo. É muito difícil, mas tem um objetivo. Subjugação momentânea para bater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Então, olha para vocês verem, os espíritos superiores, eles sabem o que vai acontecer. Nós vimos aqui, na nossa reunião aqui do começo da semana, que, aliás, de ontem, que Jesus sabia do jumento que estava na porta de Jerusalém para que ele usasse para entrar em Jerusalém. Os espíritos superiores sabem. Por exemplo, tem um livro muito interessante. Em Campos do Jordão, tem uma pessoa que recebe alta. Esse livro é do Manuel Filomeno de Miranda. E aí, um caminhão vai buscar eles. O doutor Bezerra de Menezes avisa uma equipe de espíritos que vai haver um acidente com esse caminhão. E vai desencarnar ali 3 pessoas. Então, realmente, o motorista começa a beber em Campos do Jordão, fica bêbado. Quando ele vem de Campos do Jordão, numa determinada curva do caminho, uma entidade inferior aparece para ele e ele capota o caminhão. Nesse capotamento do caminhão, desencarna uma mulher grávida com o bebê e mais uma pessoa. E aí o Manuel Filomeno de Miranda fica intrigado. Ele fala para o doutor Bezerra de Menezes, como pode acontecer isso? O senhor sabia que ia acontecer isso e não tomou nenhuma providência? Ele fala, vamos buscar o passado dessas pessoas. Aí vamos buscar o passado dessa mulher, para a gente ver. Essa mulher tinha sido uma senhora de engenho, uma sinhá. O marido dela vê uma escrava trabalhando e acha a escrava muito bonita. E chega e fala para ela, mas sem nenhuma pretensão. Ele fala, você viu como que a nossa escrava ela tem os seios bonitos? Ah, você gostou dos seios dela? Aí ele não fala nada, abaixa a cabeça. O que ela faz? Ela chama um capataz, manda cortar os seios da escrava e faz para o marido comer. Olha só. Passa-se muitos anos. Olha o resgate aí. Essa mesma mulher reencarnada, aquele mesmo homem que cortou o seio da escrava, era o filho dela que ia nascer. Então o doutor Bezerra de Menezes dá toda a trajetória da reencarnação. Nós vamos ver isso na guerra. Pessoas que são mandadas para a guerra, que não acontece nada, eles voltam, e outros, às vezes que não estão nem na linha de frente, e acaba perecendo durante a guerra. São resgates coletivos muitas vezes. A guerra é a coisa mais ignorante que existe. Nós vimos a Guerra das Malvinas, que não virou nada, se mataram lá e a ilha continua lá de novo. E nós vimos que tudo no final, as coisas materiais, elas realmente não nos satisfazem. Quantas pessoas, eu tive a oportunidade de conversar com um japonês, há muitos anos atrás, que ele participou da guerra. E ele contava para mim do remorso dele, ele não dormia de noite, porque ele foi um cara muito rude, ele usou muito, porque às vezes a pessoa abusa do poder. Isso é uma coisa tão triste que nós vamos ver muitas pessoas que é para trazer justiça, que é para ter educação, não tem educação e são injustos. Quando pega uma pessoa mais fraca, principalmente. Isso acontece muito na guerra. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer a sua ambição.
Olha que coisa. Porque não acredita na parte espiritual. Acredita só na posição física. Aí tem um filme muito interessante, antigo, A Ponte do Rio Kwai. Acho que alguém aqui já deve ter assistido esse filme. Olha, a realidade que a gente vê. Então está aqui, ó. Muitas vezes, para conquistar uma posição superior, como esse grande general que nós comentamos aqui, e muitos outros, às vezes ele subjuga, às vezes até companheiros dele de profissão, para poder alcançar um cargo. E muitas vezes cometem erros gravíssimos para poder ser superior. Eu lembro de um outro senhor que conversou comigo, que também participou de alguns combates. Ele dizia o seguinte: todo mundo fala, eu ganhei a guerra, mas ninguém fala, eu ganhei a paz. Olha aí. Na próxima semana, nós continuamos no terceiro livro, Leis Morais, no capítulo 6, Lei de Destruição, e vamos comentar a respeito de homicídio. Então, olha para vocês verem, muitas vezes, semana que vem é importante também, muitas vezes a gente começa a analisar a nossa vida, analisar o movimento mundial, tudo que está acontecendo no mundo. E aí, quando a gente começa a ler os livros espíritas, nós começamos a entender que nós estamos longe ainda. Nós estamos longe, porque o tempo, ele não é contado da mesma forma que nós contamos aqui. A nossa trajetória é longa. Nós, todos que estamos aqui, com certeza participamos de alguma guerra no passado, porque nós temos uma trajetória de milhares de anos, todos nós. Senão a gente não estaria aceitando a mensagem da doutrina espírita. A doutrina espírita é um alimento forte que a gente tem que, de pouquinho em pouquinho, a gente tem que se alimentar para a gente não intoxicar. Porque muitas vezes a mensagem é muito forte e a gente quer absorver de uma vez e aí ela nos perturba. Na introdução do livro dos Espíritos está dizendo isso daí, que a gente tem que ser cauteloso em relação a tudo isso. Cauteloso em relação a isso aqui também, a guerra. Porque muitas vezes nós condenamos pessoas que a gente acha que fez um movimento e ele está envolvido ali. Porque, olha só, a massa, há um envolvimento coletivo para que aconteçam essas coisas. Da mesma forma que nós temos um movimento coletivo a favor do bem, nós temos um movimento coletivo a favor de destruição de uma série de coisas. Mas a maior guerra que nós temos é a guerra mental. Nós vamos ver isso no livro, nos domínios da mediunidade. Nós vamos ver como que a guerra mental, ela é terrível. Ela é difícil da gente se libertar. Pessoas encarnadas, com potencial grandioso, a favor de coisas negativas, muitas vezes envolve pessoas e consegue arrebanhar um grupo de pessoas. Isso até em termos doutrinários. Existem muitas doutrinas. Nós vimos o caso do Tim Jones, que ele conseguiu envolver um grupo de pessoas e levar ao suicídio. Então, por isso que nós temos que ser cauteloso, analisar tudo à luz da doutrina espírita, nós que estamos aqui, analisar se aquilo que Jesus trouxe para nós está dentro do contexto daquilo que nós estamos vivendo. E aí sim, aí nós vamos descartando essas interferências mentais, essa guerra mental que fazem contra nós e que ao mesmo tempo nós absorvemos, e aí o nosso próprio espírito começa a mudar o metabolismo físico nosso. Porque muitas vezes um problema depressivo, alguma coisa que nos derruba, somos nós mesmos que não acreditamos, começamos a alimentar pensamentos negativos e aí é aquela guerra interior. E muitas vezes a pessoa fala com a gente e a gente nem está ouvindo. Nós estamos tão envolvidos naquilo que é difícil a gente ouvir uma coisa boa. Então aí é o momento de buscar Jesus dentro de nós. E é o momento de entender tudo isso que nós conversamos essa noite aqui. Tudo isso vai passar quando o planeta mudar. Mas quando o planeta vai mudar? Quando nós mudarmos. Porque a gente muitas vezes quer mudar o vizinho, quer mudar o companheiro ou a companheira, mas a gente não muda. Então, a coisa está em nós. A história desse general que eu contei está no livro Nova Mensagens, do Chico Xavier. Esse livro foi escrito em 1938. Olha para vocês verem a potencialidade do Chico Xavier.
E esse general, quando ele estava sendo socorrido, o superior que estava socorrendo ele disse para ele não odiar nem os católicos, nem os judeus e nem os maçons, porque nós somos todos irmãos e nós estamos todos na estrada da vida. E olha para vocês verem, realmente, a gente tem diferença de posição social, de uma série de coisas, de opção política, religiosa, mas nós somos todos irmãos, todos nós vamos para a terra, não tem como. Aí é aquilo que está no Velho Testamento lá, do pó viesse, ao pó voltará, mas o Espírito é que vai prevalecer. Então, que nós possamos unir os nossos pensamentos, pedir a Deus, pedir a Jesus, que possamos superar todos os impedimentos que venham na nossa frente, porque nós vamos superar com certeza. E hoje à noite, vamos fazer o nosso pedido, para que a gente se fortaleça naquilo que nós somos fracos. Com certeza nós vamos alcançar o nosso objetivo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.